Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje estamos aqui no estúdio do Music Hall, em São Paulo, pela primeira vez gravando pessoalmente, fisicamente aqui um episódio do Cotton Talks. E hoje um convidado muito especial, meu amigo Alexandre Schenkel, produtor de algodão, ex-presidente da Abrapa e atual presidente da IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bom, muito obrigado, Bernardo, pelo convite. Nós podemos estar aqui nesse programa, né, falando um pouco, nós que vivemos o mundo do algodão, falando um pouco das histórias nossas do algodão. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a Souza Lima por estar nos trazendo aqui e poder compartilhar um pouco das nossas histórias. Então vamos lá, para você que está conhecendo agora, o Cotton Talks é um podcast 100% dedicado ao mercado de algodão brasileiro, onde a gente tem a oportunidade de conhecer e explorar temas aí relevantes com os protagonistas e entidades que estão contribuindo aí para a transformação da cadeia do algodão no Brasil. Cotton Talks, que é um oferecimento da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e da Cotton Trading, plataforma digital exclusiva para comercialização de algodão e acompanhamento também da parte de back-office. E agora aí vai aparecer para vocês um QR Code em que vocês podem seguir aí as redes sociais da Souza Lima, no LinkedIn, Instagram e também aí nosso canal no YouTube e no Spotify, que são os veículos aí de transmissão do Cotton Talks. Então, estamos aqui no 7º episódio. E até uma coincidência boa falar aqui com o Alexandre é que a gente vem gravando aí um episódio por mês e fechando agora o ano aqui com chave de ouro, o último de 2025, estamos aqui em dezembro. E uma coincidência boa é que o primeiro episódio foi com o Miguel Fals e hoje a gente está encontrando aqui pessoalmente para logo mais ir num almoço de despedida do nosso amigo Miguel, que está aí se aposentando do mercado de algodão. Então, as coincidências boas que a gente fala aí da nossa comunidade, do ciclo de amizade que a gente cria no algodão. E para a gente começar então, Alexandre, por favor, conta aí quem é o Alexandre Schenkel para você se apresentar aí para os nossos ouvintes. Bom, eu sou Alexandre Schenkel, sou produtor de algodão em Campo Verde, estado do Mato Grosso. Sou engenheiro agrônomo, tenho 48 anos, vim de uma família que é ligado à agricultura, né? As gerações aí dos meus avós, dos meus pais. Então tá no sangue a agricultura. E hoje a gente vai poder falar um pouco também sobre a questão do algodão aí. Hoje eu pude ajudar também a cadeia do algodão, me doando, a gente se podendo ajudar um pouco a nossa classe, né? Então, como você disse, eu já pude ser presidente de uma das associações aqui do algodão brasileiro e a gente está sempre à disposição aí dos amigos. Nós vamos explorar bastante aí a sua trajetória, né, nas associações, que você realmente é uma pessoa muito ativa aí perante a classe. E, Alexandre, como que começou a sua história aí, pessoal? Você falou da família que já tinha ali no agronegócio do Sul. E como que você, pessoalmente, começou seu trabalho aí dentro do agronegócio? Bom, eu, principalmente família, para mim é muito importante, né? A herança que a gente teve dos nossos antepassados na linha da agricultura. Aprendi muito com meus avós, com meu pai, com meus tios, né? E hoje eu posso estar levando junto para minha família, né? Que é minha esposa, meus 2 filhos, né, tenho meu irmão, meus sobrinhos, a gente está sempre envolvido na agricultura na nossa vida. Bom, eu iniciei, eu tive infelizmente um acidente quando eu era muito novo. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai era um engenheiro agrônomo, ele era muito dedicado à atividade dele, ao negócio da família, e a gente passou por algumas dificuldades nesse período, mas quando eu me formei, quando eu busquei uma profissão, eu busquei agronomia também, a exemplo do meu pai,
e eu não tinha como buscar, fazer diferente. Eu teria que ir atrás de trabalhar logo, de sair no mercado logo, porque eu não tinha uma base que poderia me ajudar na questão de financeira. Eu tinha que sair trabalhando no mercado. Foi forçado, entre aspas, aí a começar cedo, então. Exatamente. Então me formei em agronomia, fiz alguns estágios e nesses esses estágios aí, finalmente do meu curso, eu conheci a lavoura de algodão. Eu fiz estágio em Sapezal, né, junto com o seu Eliseu Schaeffer, e lá eu me impressionei com a cultura do algodão, busquei levar para dentro da nossa família, dos meus tios, e saindo da faculdade eu acabei trabalhando já direto com o algodão. Fui para assistência técnica, então isso aí me fez eu sempre me envolver muito com as atividades, seja algodão e soja, hoje lá na nossa região lá do Mato Grosso. Perfeito. E Alexandre, a gente escuta muito os produtores, né? A gente tem relatos aí de experiências, os produtores falarem que o algodão, ele é uma cultura muito técnica e ajuda o produtor a ter um nível de profissionalização maior dentro das fazendas e tudo. Aí eu queria que você contasse como que a adesão do algodão no seu negócio, as lavouras e tudo, impactou e trouxe de benefício até para as outras commodities que vocês produzem, pensando no negócio como um todo. O algodão, de início, ele é uma cultura mais longa que as outras commodities que a gente planta lá, outras culturas, e ele acabou, você tem que ter mais dedicação, então você não pode, você tem que estar sempre dedicado, ter uma atenção maior, e você busca se especializar. E nisso, com a cultura do algodão, até porque ele é um investimento muito caro, você tem que ficar atento aos detalhes da despesa, dos custos de produção, e você acaba se dedicando muito a isso. Você tem a questão de estar numa associação que ela preocupou muito com a questão trabalhista e ambiental, e nós trouxemos essa cultura para dentro da nossa fazenda. Então, quando você certifica hoje uma fazenda de algodão, você está buscando certificar todas as culturas que você tem. Então, você acaba melhorando na organização da sua... O lucro da certificação talvez não seja o prêmio que você ganha no seu produto. Você está com um produto apto a ser vendido em vários mercados aí do mundo. Certo. Mas você tem um lucro hoje para dentro do produtor, dentro da fazenda, é a organização. Os benefícios, né? Que Exatamente. Você acaba organizando o seu RH, organizando as questões sociais dentro da fazenda. Você organiza desde a oficina das fazendas, fica mais organizada, até a questão ambiental. Você se preocupa em proteger, sim, suas águas, seu solo, e sempre daí seguindo alguns protocolos. Você acaba tendo, então, um resultado mais positivo depois nas outras culturas, porque já está preparando a sua propriedade para essa certificação toda. Perfeito. E você falou aí de certificações, do trabalho das associações, né? E também com o passar do tempo aí, novas tecnologias entrando. Como que isso tudo junto, Alexandre, contribuiu para o crescimento aí, vamos falar dos últimos 20 anos do algodão no Brasil? Todos esses fatores juntos? Olha, o algodão, ele vinha de uma atividade que era mais manual, que era uma atividade mais... com uma área mais extensa, com baixa produtividade. Quando se trouxe para dentro do cerrado ali, um novo modelo de algodão, que nem você disse, 20 anos, talvez 30 anos atrás, já veio evoluindo, trazendo esse aumento de produtividade e mais a característica de você produzir aquela safra, extrair o máximo possível daquele ano, daquela safra. Então você investiu em pesquisa em melhoramento genético, né? Também em fertilidade do solo, correção do solo e depois o manejo.
desde o manejo hoje de reguladores de crescimento, onde você busca extrair o máximo possível do potencial fisiológico daquela planta, daquela cultura. Então, é muita especialidade em cima disso, né? Então, vários detalhes, para isso a gente tem vários profissionais. A biotecnologia, quando você disse, quando veio, ajudou muito a gente a poder economizar tanto em número de aplicações, porque você tem uma resistência naquela planta, seja para herbicida, você não tem que ficar aplicando, fazer 8 aplicações, 7 aplicações de herbicida. Você faz 3, 4 ou 3, na média de 3 aplicações para você controlar as ervas, e enquanto que também na resistência às lepidópteras, que são os insetos, que nem a lagarta, você ajudou também a reduzir bastante isso daí. E resultou também em produtividade, né? Você acaba tendo menos dano, né? Menos competição também com ervas, e você ajuda na produtividade. Então foi uma evolução que veio para dentro do mercado do algodão, usando tecnologias como a biotecnologia, que trouxe aí produtividade, e foi uma evolução. E é isso que a gente está vendo sempre no mercado do algodão. A gente não pode estar parando ou se acomodando. Outros países pararam acharam que estava no auge da produtividade e foram se acomodando e foram perdendo produtividade. Hoje a gente vê países como o Brasil, a China, sendo muito eficientes na produtividade do algodão. Austrália também. Sim. Perfeito. Eu acho que é a eficiência, né, que foi melhorando, como você falou aí, de produtividade, com pesquisa e tudo, e importante esse trabalho com a melhoria contínua, né, e não... Como os exemplos aí que você falou de alguns países que pararam um pouco, e o Brasil, ao contrário disso aí, continua numa crescente e acelerando. E Alexandre, a gente falou aqui, para entrar agora um pouco aí antes de entrar, aliás, um pouco aí na IBA, fala como que foi sua trajetória de iniciar, né, esse trabalho com associações. Então antes veio a Abrapa, a AMPA também. Como que foi que isso aí despertou o seu interesse em ter essa participação, e qual que foi o primeiro passo até a gente chegar à frente da IBA aí hoje? Bom, quando a gente iniciou, quando a gente começou a fazer aqueles estágios durante a faculdade, eu fiz uma universidade federal, né? Dentro de uma universidade federal, e lá a gente tinha que aproveitar os períodos de greve, que foram todos os anos enquanto teve greves, eu aproveitava para fazer estágio. Então eu fiz na Fundação Mato Grosso, fiz em algumas fazendas, junto com alguns agrônomos, fazia curso de monitoramento, essas coisas, tudo durante a faculdade. Certo. E nessa, eu peguei um ritmo de buscar, aprender, ver a inovação, isso daí. Quando eu me formei, para não parar, né, a buscar essa inovação, eu busquei a associação, para ver o que eles tinham de conhecimento para poder trazer esse relacionamento para mim, aprendendo com os vizinhos, aprendendo com outros produtores. A associação foi um caminho para isso daí. Então eu comecei a participar logo que eu iniciei o primeiro plantio. Eu formei em abril de 2001, e na sequência já começamos a plantar a primeira safra de algodão, e nisso eu fui fazer uma documentação em cima do ProAlmate que nós tínhamos lá no Mato Grosso, e eu fui convidado a participar de uma reunião da nossa seção da AMPA. E lá eu fui demitido, fui na reunião, aceitei o convite, fui na reunião e comecei a dar continuidade, eu sempre observando muito. Então a gente foi criando amizades, a gente foi criando confiança em cima desse relacionamento. E nesse meio tempo, final dos 2010, no final dos anos 2000, eu fui convidado a ser presidente de uma cooperativa, aceitei o desafio, aprendi muito com isso, tive um bom relacionamento com o mercado. Nisso, sempre com um âmbito, uma intenção de ser cooperativista. Eu sou entusiasta do cooperativismo e do associativismo. Sim, ajudar a classe, né? Exatamente, e assim, até porque a gente vê resultado nessa união desde que seja organizada. E o meu pai também trabalhou em cooperativas, então eu lembro desde aquela época, eu lembro da minha infância, quando o meu pai se dedicava à cooperativa e à classe, né, dele. Então eu também
busquei fazer isso daí, ajudei numa cooperativa e fui dentro da associação. A gente vai evoluindo, vai tendo mais conhecimento, mais crescimento ali dentro, e fui convidado a ser presidente da AMPA em 2016. Certo. Né? E aceitei também esse desafio. A gente, junto com a família toda, a gente busca fazer a coisa de maneira integral, ajudar mesmo, né? Não era um cargo que a gente ficava só para florear ou para participar de algum evento, uma coisa. Então a gente se dedicou muito à cultura, integrou, participar de reuniões técnicas, onde trariam benefício para o produtor nosso de algodão lá do Mato Grosso, né? Então o produtor tinha que ter, a gente pensar no produtor ter mais resultado, mais renda, né? Menos prejuízo, se proteger também, trabalhar em cima de políticas públicas, isso aí. Então a gente acabou vivendo bem essa questão da associação. E com essa evolução também eu fui convidado depois, né, no 2022, se não me engano, final de 2022, eu fui convidado a ser presidente da Abrapa. E acabei também, da mesma forma, me dedicando bastante à associação e ajudando muito na promoção do algodão brasileiro. Por quê? Foi uma missão para nós, porque nós viemos evoluindo a produtividade, fomos ficando eficientes aqui dentro do Brasil, aumentando a produção, e nós precisávamos levar essa produção lá para fora, nós precisávamos vender esse algodão, né, comercializar esse algodão. E junto com o Miguel Fausto, como você comentou, nosso grande amigo, e hoje a gente pode estar celebrando aí a carreira dele, né? Eu acho que a gente foi um grande parceiro aí, a NEA, eles, a própria Apex, que nos apoiou nesse projeto aí de promoção e apoia no Cotton Brasil, né, que é vender o algodão e promover o algodão lá fora. Nós, produtores, lembrando, nós vendemos para as trades, nós vendemos para o mercado. Sim. E lá fora, quando a gente faz essas missões, é para promover o algodão, mostrar os benefícios do algodão brasileiro, a segurança, para o cliente lá fora ter segurança na hora de comprar e querer comprar o algodão brasileiro. Então essa foi a missão. Trabalhamos com muita energia aí, o Miguel, alguns dias de viagem, teve meses que a gente brinca, que a gente ficou mais junto entre eu, o Miguel e o Marcelo do que com a nossa família. Então foi muito importante, e no final a gente colhe os benefícios de poder estar levando. E lógico, tem sucessores aí, tem gente que estão ajudando desde o começo. A associação teve grandes líderes aí que ajudou hoje a ser o que é a nossa Abrapa, nossa AMPA, está em muito boas mãos e veio sendo construída aí com gente muito dedicada, né? Eu pude ajudar de um certo momento. E você tem uma trajetória brilhante à frente aí de associações, né, Alexandre? E um comentário que você fez aí na sua fala que eu achei interessante é que você sempre teve interesse, mas você também teve como exemplo aí do seu pai, né, que você citou aí, que ele também trabalhava em prol de classe, cooperativas, associações. Então é legal de ver como que isso aí acaba impactando. E você deixou então a presidência da Abrapa, vai estar completando 1 ano, né, Alexandre? E durante os 2 anos que você ficou à frente, foi um período que o Brasil deu uma continuidade e estourou, vamos falar assim, a parte de produção, exportação, e continua nessa linha aí. Então, realmente foi bem marcante ali o seu período à frente da Abrapa. E agora você está aí no IBA, né? Gustavo Piccoli ali fez a transição com você, já esteve aqui conosco também. E conta pra gente um pouquinho como que é o trabalho do IBA, e até se puder fazer um paralelo aí, diferenciando entre IBA e Abrapa, quais as diferenças aí entre as duas, por favor. Bom, o IBA é o Instituto Brasileiro do Algodão, que foi criado para poder gerir os recursos que vieram do contencioso, né? Que foi uma penalidade que os Estados Unidos pagaram, né, para o Brasil, para os produtores de algodão do Brasil, no caso, porque lá nos anos 90, no final dos anos 90, nós conseguimos mover uma ação, no início dos anos 2000, nós conseguimos mover uma ação dentro da OMC, junto com o apoio do governo brasileiro. Movemos uma ação porque nós tínhamos, no final dos anos 90, alguns subsídios, o apoio do governo americano aos produtores de algodão americano,
que faziam com que o produto do algodão tivesse um valor menor, né, mantivesse o mercado mais baixo e prejudicava daí os produtores aqui do Brasil. E não só do Brasil, também em outros países, porque para a gente poder entrar com uma ação internacional dessa, nós tivemos apoio de outros países, né, que serviram como exemplo também para a gente poder fazer essa penalidade aí, ganhar essa ação aí dentro da OMC. Bom, o resultado disso foi em 2009, né, que ganhamos esse contencioso, foi acertado em recursos que pudesse vir a ajudar o algodão brasileiro. Então se criou o Instituto para gerir esses recursos e para que cuide que esses recursos sejam usados dentro do apoio à cotonicultura nacional. Então nós tivemos um grande trabalho. O Instituto se iniciou em 2010. Os primeiros projetos que foram que se iniciaram dentro do Instituto foi em 2012, né? Então nesse período de 2012 para cá foram muitos projetos que apoiaram e ajudaram nessa evolução do algodão. O brasileiro hoje ser a referência, o maior exportador de algodão do mundo, né? O Brasil ser o maior exportador de algodão do mundo, isso graças também ao trabalho que foram utilizados aí, os projetos que foram tocados aí pelo IBA. Um grande gestor do IBA que tivemos até de 2010 até 2022 foi o Haroldo Cunha, né? É um cara fantástico, já foi nosso presidente da Abrapa, hoje ele já foi presidente da AGOPA e hoje é atualmente também presidente da AGOPA. Esse é o seu perfil aí também, né? Que gosta bastante aí de ajudar a classe aí à frente das associações. Exato, e ele fez um trabalho fantástico aí em poder estar construindo, desenvolvendo colocando esse recurso de forma efetiva, de maneira correta, né? Que não tenha desvios de função disso aí. Então foi muito bem tocado, gerido isso daí e ajudou bastante os produtores de algodão. Então temos vários projetos, não sei se dá para citar aí, mas temos projetos desde uma plataforma de combate, os projetos setoriais de combate ao bicudo, né, essas pragas dentro de cada estado. Isso fez com que a gente pudesse controlar mais a grande praga que é o bicudo do algodoeiro, né, a praga para o nosso algodão. E cada estado, então, ele manda seus projetos para dentro do Instituto e se tornam localmente aí um apoio aí para os produtores de algodão. Então tivemos projetos, os principais são esse controle aí do bicudo. Nós temos projetos que trabalharam a incentivar a trazer a mecanização da colheita do algodão brasileiro. Então teve financiamento, teve apoio para aquisição de máquinas de colhedeiras de algodão, essas automatizadas, mais autônomas. Nós tivemos aí bastante um apoio muito grande aos laboratórios da HVI. Inclusive a central lá da Abrapa veio desse recurso aí, correto? Exatamente, o laboratório, nós temos assim uma coisa específica uma característica específica em relação a outros países. Os americanos, eles fazem através do USDA, do governo, eles têm a análise do HVI, da fibra deles. E o nosso crescimento aqui teve que nós, aqui no Brasil, se a gente aguardasse talvez um recurso público, alguma coisa assim, não era a intenção, não era a intenção do governo de investir nisso, a gente teve que fazer com nossas próprias mãos. Então nós construímos laboratórios através de cooperativas, através de empresas que investiram aqui, incentivando essas empresas, garantindo que eles vão ter um mercado, eles vão estar trabalhando para nós nessa análise de HVI, esses laboratórios, que são os laboratórios que fazem a análise da qualidade da fibra nossa produzida aqui. Então, para a gente ter cada vez mais credibilidade nesse laboratório, para não ter desvios ou dizer que no mercado nosso algodão não tem qualidade porque ele é analisado por máquinas de terceiros, a gente buscou então fazer algumas proteções
muito corretas aí para proteger a questão da imagem de qualidade do algodão brasileiro. Confiabilidade. Exatamente. Do cliente final lá. Exatamente. Então se criou o Laboratório Central, que é independente, que é o laboratório lá em Brasília, que ajuda muito nessa questão de calibração das máquinas, faz uma auditoria em cima de cada laboratório. Isso fez com que a gente subisse alguns degraus em relação à credibilidade do algodão brasileiro. E investimento, então, nesses laboratórios, aquisição de máquinas novas da HVI, mais modernas, ajudou muito nisso. Hoje nós temos projetos como a construção da nova sede da ABAPA, lá na Bahia. Está sendo as patrulhas também de construção de estradas lá no oeste da Bahia. Isso aí tudo é projeto que está ajudando na veia o produtor de algodão, seja da Bahia, seja do Mato Grosso, seja de São Paulo, seja lá em Minas, seja lá em Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul. Todos estão hoje sendo beneficiados por esse recurso que veio de lá. E em 2022 eu pude estar retornando, ajudando, me tornei presidente do IBA também, e estou hoje podendo apoiar isso aí. Fora isso, temos alguns projetos junto com o MRE, que são projetos tocados, mostrando um pouco do que a gente foi a evolução aqui do Brasil, na evolução da produtividade do algodão, e trabalhando com alguns exemplos de pequenos produtores aqui em Minas, lá no teu estado, que tem Catuti, então está sendo referência para vários países sul-africanos lá, países africanos, desculpa, e é um projeto chamado Sul-Sul, né, que é um convênio que vem entre o Brasil, a África, e também temos projetos mais algodão, que aqui dentro da América Latina, então nós estamos troca de experiência, de informação, que faz com que o algodão, e a gente sempre fala, né, quando a gente vive o algodão, a gente torce que o consumidor final, não importa a origem daquele algodão, desde que se opte pela fibra natural, que é o algodão, compre roupas de algodão, pode ser algodão do Peru, pode ser algodão africano, pode ser algodão brasileiro, pode ser algodão americano, australiano, chinês, pode ser algodão grego, argentino, né? Mas desde que seja algodão. Então isso aí, não é que nós somos concorrentes entre nós temos que buscar viabilizar, incentivar o uso de algodão nas nossas roupas, né? O concorrente é a fibra sintética, né? Creio que sim. Falar um pouquinho sobre isso aí. Eu vou voltar aqui um pouco no início aqui, quando você falou do contencioso, que eu considero esse fato aí, eu tenho uma lembrança dessa época, que foi um marco pro algodão brasileiro, né? Naquela época, o Brasil não era tão relevante como é hoje na produção de algodão, Estados Unidos era bem superior, então foi uma vitória assim, que deu um ar de mais respeito, de mais credibilidade para o Brasil. Acho que isso aí também contribuiu até para que voltasse a ocorrer, né, situações como essa aí de incentivos lá desequilibrarem o preço. Então realmente foi uma vitória muito importante para o algodão brasileiro, e a gente vê que a indenização que o Brasil recebeu com isso aí, se é que pode chamar assim, mas foi um recurso muito bem usado aí, como você falou, por muito tempo aí à frente pelo Haroldo, e que trouxe várias melhorias para o Brasil. Você citou aí o exemplo dos laboratórios, que aumentou o grau de confiabilidade. E aí eu vou já linkar aqui com uma pergunta, porque você falou aí que o período que você teve frente à Abrapa, e até antes também, acho que quando você estava como vice-presidente, muitas missões lá fora, e somar aí essa confiabilidade com a certificação que o Brasil também foi crescendo, a produtividade, os volumes. Como que foi a sua percepção, Alexandre, desse crescimento do algodão brasileiro ao longo desses anos, principalmente com relação às visitas nos países compradores e com o contato com o cliente final, ou seja, com as fiações e indústrias lá da Ásia, principalmente? Olha, em 2017, lá no Mato Grosso, a Bahia estava vindo em 2016, 2015, 2016, um período que estão reduzindo a cultura do algodão, porque tiveram um problema climático 2 anos seguidos, né? Foi muito ruim para o produtor lá da Bahia.
mas nós até, graças a Deus, 2017, acho que já teve uma produtividade melhor, 2016, 2017, acho que teve uma produtividade melhor, de 16 para 17, fez com que o Mato Grosso, em 2017, já de 16 para 17, já aumentou bastante a produção. Tivemos, então, um período que nós estávamos já pensando, poxa, nós vamos aumentar a nossa produção, o produtor está animado, vai aumentar a área para o ano seguinte. Se a gente não se mexer aqui, nós fazemos alguns anos que a gente não está fazendo missões lá fora para promover. Isso a gente começou lá, até acompanhou essa evolução do algodão brasileiro, foi essas missões. No início dos anos 2000, ia se conhecer o mercado, que a gente estava atendendo o mercado doméstico, e a gente, com a eficiência que a gente estava atingindo nas propriedades, a gente fez, logo, em poucos anos, a gente já vai começar a atingir, atender, suprir o nosso mercado doméstico, nós vamos ter que começar a exportar. O excedente estava crescendo. Exatamente, daí buscou-se conhecer o mercado e construindo essa confiança lá fora. E outra, é muito importante para nós, aquelas primeiras missões, você buscar o que o cliente lá fora quer do algodão. Não só brasileiro, o que ele via no algodão americano, no australiano, a gente se espelhou muito no melhoramento, inclusive, de variedades, para ver qual é a qualidade que o algodão lá fora tem que ter, o nosso algodão tem que ter para poder ganhar esse mercado. E esse feedback de lá e trazer para dentro dos produtores, a gente treinar nosso produtor aqui, cuidar com a questão de contaminação, né, e outra de escolher variedades não só produtivas, mas também com uma fibra melhor. Tudo isso foi uma evolução. E a gente veio, então, em 2017 a gente tinha alguns períodos que a gente não estava mais fazendo essas missões de buscar, e a gente resolveu, não, nós estamos crescendo no mercado, vamos insistir em fazer. O Sérgio Demarco, que foi um grande líder nosso, também foi presidente da AMP e da Abrapa, conversei com ele é muito querido lá fora, foi uma dessas primeiras missões, e ele é muito conhecido lá fora, então ele concordou em ir junto numa missão dessa, junto com o Andrew McDonald, né, que também foi sempre um grande consultor nosso, parceiro nosso, e entusiasta no algodão brasileiro. Então fizemos essas primeiras missões junto com alguns produtores, ajudaram nós, e nós íamos lá. Eu fui em países que eu nunca tinha ido e nem imaginava ir. Fui em Bangladesh, primeiro país que a gente foi Bangladesh. Chegou lá, aquela impressão, tudo, o que nós vamos fazer aqui? A gente teve que entender ali naquela reunião assim com os empresários, tudo, a gente teve que entender como é que era a ambição dele em relação ao algodão brasileiro, tudo, e nisso começamos a fazer uma apresentação e mostramos que podiam confiar no algodão mato-grossense na época, né? Nós estávamos indo pela estadual, mas foi um bom relacionamento. De lá nós fizemos muito. Hoje aquelas pessoas que a gente encontrou lá em 2017, hoje encontra a gente em alguns eventos no mundo, ou até mesmo quando a gente retorna para Bangladesh, nos abraça e agradece pela confiança mútua ali, né? Sim. E hoje nós estamos colhendo esses frutos. Mas naquela época nós íamos com uma pastinha debaixo do braço, com os dados nossos, com um CD talvez, vai mostrar um pendrive, né, como é que era na época, e levar os dados, as informações e tudo, e fazia uma reunião ali com 50 industriais, 40, 30, 60 industriais, e era assim uma energia, a gente gastava bastante energia para tentar mostrar, vender o nosso algodão, mostrar o nosso algodão, a viabilidade do nosso algodão. E o que a gente já viu agora, né, quando a gente começou a ter, até pelo apoio que a gente teve com a Apex, a gente eu fazer no início dos anos 2000, em 2023, a gente fazer um evento na China com 1.200 industriais. Nossa, presentes. Fora online lá, que passado de 1.000 também que estavam lá presentes, então eles viram aquilo ali, levamos o ministro da Agricultura junto, eles têm uma confiança muito grande, quando eu falo de governo para governo lá, eles têm a gente ganha muita credibilidade disso, e foi um evento fantástico ali, acho que a gente busca
ver a evolução que a gente teve. Então, foi um caminho, né? Eu acho que o que eu posso falar, que o que eu reparei mais nesse crescimento foi que a gente hoje está mais profissional. Temos um escritório, né? Lógico que em 2020 nós instalamos um escritório em Singapura. Já foi uma grande evolução para nós estarmos lá com o pé lá dentro da Ásia. Isso ajudou bastante aí a ter uma credibilidade do algodão brasileiro. E, como você disse, agora já estamos num passo à frente, já estamos buscando as marcas, além de trazer industriais têxteis lá de fora para conhecer a produção nossa, o nosso algodão brasileiro, o modelo que a gente faz, levando nossa fazenda, nossa colheita, tudo, nós também começamos a trazer as marcas. Então tivemos o pessoal da Fast Retail, que é o pessoal da Uniqlo, né, da Zara, de outras empresas, outras grandes marcas já vieram aqui no Brasil, a gente pôde ciceronear eles, levar eles na nossa produção, e é assim... É incrível que qualquer fazenda que a gente leva, eles vão ver bons resultados, não é que a gente tem que ficar selecionando, né? Eles vão ter uma confiança, uma credibilidade, porque qualquer fazenda que eles escolherem aqui vai estar muito bem conduzida, mostrando que a gente tem uma produção sustentável, tanto na questão de respeitar as práticas sociais, não temos trabalho escravo, não temos trabalho infantil, isso é a maior regra nossa, é proibido a gente ter isso nas nossas fazendas, a condução que a gente faz com os nossos funcionários, nossos colaboradores, os cuidados que a gente tem com a segurança e também com a questão ambiental. Como a gente respeita, como a gente protege nossos rios, como a gente protege as nossas águas e o nosso solo também. E agregamos ainda aí uma questão de sustentabilidade, que é a fixação de carbono hoje, com uma produção hoje totalmente com uso de plantio direto, né? Que isso aí ajuda muito ao meio ambiente para poder deixar um mundo melhor para nossas futuras gerações. É isso aí, perfeito. E o resultado, né, que você falou aí dessa evolução e crescimento do Brasil lá fora, hoje a gente vê que praticamente todos os países que importam algodão, o Brasil é o principal fornecedor, né? Então a gente chegou ao posto aí de maior exportador mundial de algodão, conseguindo preencher ali todos os países que têm o consumo e a compra do algodão. Então é o retrato aí, colhendo hoje o que começou a ser plantado lá atrás, né? Alexandre, agora vamos virar a chave aqui um pouquinho e saindo da parte de produção agrícola, vamos falar de um outro projeto seu que é a Almagrino, que também está inserido aí na nossa cadeia do algodão, alguns elos à frente aí da cadeia. Mas conta aí como que surgiu a ideia e o que é a Almagrino? Bom, Você como entusiasta do algodão? Eu sou entusiasta aí do algodão, a gente acompanha bastante, nós temos um projeto muito fantástico aqui no Brasil, que a gente consegue fazer até a rastreabilidade daquelas peças de roupa, então aquilo ali brilhava os olhos quando eu via aquele modelo. A gente participou até de algumas campanhas aí de poder mostrar, né, pro consumidor que a responsabilidade que nós temos com o nosso produto aqui, com o algodão brasileiro. E a convite de um amigo meu, eles estavam interessados, 3 amigos, em investir numa área da têxtil. E eu falei, vocês têm conhecimento, né, do que vocês querem fazer? Não, nós queremos, pelo menos você que é uma pessoa que está envolvida, você consegue, você podia dar uma luz para nós, né, Falei, ótimo, vamos fazer um laboratório, eu tenho vários amigos aí, eu posso levar vocês nas indústrias têxteis aí no Brasil, e fomos para Santa Catarina. E lá, eles viram lá, chegaram a ver umas coisas, umas fábricas fantásticas, a qualidade que nós temos aqui com os nossos produtos, os tecidos, as malhas que nós temos aqui no Brasil. Você vê umas peças de roupa aí que são feitas com algodão brasileiro, que são muito boas, não perde de qualidade para roupas de fora no mundo inteiro. Aí você não consegue, você bate de frente aí a questão da qualidade. E eles já sabem o que nós queremos fazer. Nós queremos montar uma fábrica ou uma empresa que trabalha com camisaria, ou com camisa ou camisetas.
Falei, bacana, né? Eu participei junto com esse laboratório. Falei, eu acho muito bacana a energia de vocês aqui. Eu acho que até. Eu acho que. Eu até apoio vocês, né? E tudo. Sério? Eu falei, mas eu apoio. Eu acredito em vocês. Não, mas você topa ser nosso sócio? Eu falei, bom, vou. Não é. Virou a chave. Falei, não, eu acho que sim. Vamos nessa. Vambora. E eu apostei também junto com eles. A gente criou uma marca que hoje trabalha com uma responsabilidade muito grande na questão da qualidade das peças e principalmente na origem dessas peças. Então nós temos aí umas linhas são rastreáveis, né? E traz toda a confiança aí para o consumidor, da onde que veio aquilo ali. Nessa linha também de responsabilidade, nós temos peças de roupa que elas são, hoje a produção da Almagrino, ela é compensada, né? Então ela é carbono neutro, né? Ela não deixa pegada, não deixa pegada aí no meio ambiente, né? Temos um projeto que creio que você participou, nos ajudou também, né, Bernardo? Um projeto onde é que a gente conseguiu fazer uma coisa inédita aqui no Brasil, de fazer uma coleção de peças de roupa que de uma origem de um único talhão, né? Geralmente você mistura vários talhões ou várias fazendas para fazer um blend, para chegar naquele fio, daquela qualidade do fio que a indústria quer, para tecelagem, para malharia. E aí a gente conseguiu fazer de uma única origem. Você ajudou nisso aí até a gente fazer junto com a Cataguases, né? Vamos falar aqui, até mandar um abraço pro Thiago, que depois, 2026, ele vai vir aqui, que é 90 anos da Cataguases. Nós vamos fazer um bate-papo aqui com ele. E esse projeto eu imagino que para você deve ter sido uma satisfação imensa, porque, para explicar aqui pro nosso ouvinte, a gente mandou, né, um determinado volume de algodão seu, de um talhão específico, de excelente qualidade, para Cataguases. E aí, Cataguases é excelente tecido para camisaria. E aí você fez as camisas lá da Almagrino, que por ter a certificação da BR e a Cataguases também, né? Então entrou no programa ali do sua BR, com QR Code na etiqueta da camisa, você via lá todas as etapas da cadeia, desde o plantio, que era seu algodão. Então você participou ali com o algodão e na ponta final lá com a camisa também da sua empresa, né? Então foi memorável para você, deve ter sido uma satisfação enorme. Foi um algodão específico, a gente escolheu a dedo, digamos assim, junto com os engenheiros ali da Cataguases. Eles conseguiram fazer uma peça de roupa, no final resultou em peças de roupa ali com uma origem de um único talhão. E é isso que é a rastreabilidade, né? Você poder, não só do Alexandre, mas também de vários outros produtores do Brasil inteiro, você poder estar presente dentro de uma rastreabilidade dessa, significa que você tem que ter você só pode ter direito a participar dessa rastreabilidade se tu foi certificado pelo ABR, né, que é uma certificação nossa nacional, e também a gente tem a certificação Better Cotton, que hoje é a mais conhecida no mundo, né, que é a certificação que comprova que você fez as melhores práticas para se produzir com respeito ao meio ambiente, aos respeitos ao trabalho social de dentro das fazendas. Então, foi muito bom poder. Então, é isso que a gente busca ter dentro da Almagrino, né? Essa responsabilidade e atender, né, o cliente final aí com um produto de qualidade, de ponta e com responsabilidade, né? Pois é, vamos aproveitar agora para fazer o momento merchan aqui da Almagrino. Vai aparecer aí para você que está nos ouvindo, nos assistindo, o QR Code da Almagrino para acessar aí o site almagrino.com.br. É esse, Alexandre, o endereço e o e-commerce? Exatamente. Acessa lá Almagrino, procura no Instagram ou na internet, você consegue chegar no acesso aí a nós e adquirir alguma peça de roupa hoje com total responsabilidade, total sustentabilidade. Então, maravilha. E hoje eu fiz questão de vir com camisa Almagrino. Essa aqui foi inclusive comprada na loja física, que aliás é linda a loja lá em Cuiabá.
Então, tem a opção lá em Cuiabá e do e-commerce. Então, tá fácil aí para você agora comprar a sua, né? E Alexandre, falando um pouco agora aí, que a gente veio aí para a parte têxtil, e a gente comentou brevemente aqui antes a questão da competição do algodão frente aos sintéticos. Te fazer uma pergunta aqui, mas o que você acha que seria uma política pública que poderia ser feita, uma ideia, alguma campanha para a gente, nessa frente de trabalho que está sendo feita aí, ajudar mais a promover o consumo final do algodão frente à concorrência aí dos sintéticos? Olha, Bernardo, isso já vem de encontro ao que muita gente, a população mundial já tem encontrado aí os desafios dos resíduos, né, que deixam aí o sintético, no caso. Nós temos aí outras fibras naturais que elas podem estar sendo utilizadas também nas nossas peças de roupa ou nos produtos têxteis. E em 2023, 2022, nós estivemos junto com o pessoal da Make the Label Count, sim, que é uma entidade, uma instituição que ela busca promover o uso de fibras naturais. Ela iniciou-se com a associação de lãs, né, de criadores de ovelhas, ou produtores de lã lá da Oceania, lá da Austrália, e eles motivando aí o pessoal a olhar a etiqueta, né? A buscar fibras naturais aí para poder ver a origem, a origem daquela peça, daquele produto têxtil. E somando-se então a várias, nós somos um dos primeiros também a se associar a eles lá, e hoje tem várias entidades hoje associadas a esse o Make the Label Count e esse movimento. E até os americanos se associaram recentemente. Isso aí foi um grande ganho para nós, e lógico que agora também conversando com outros países a gente poder promover o uso de algodão substituindo-se, retomando até uma parte do produto do mercado têxtil aí, que é onde é que foi utilizado, está sendo utilizado com fibras sintéticas. A grande campanha hoje é mostrar o prejuízo que traz para o meio ambiente e o prejuízo que traz para as pessoas o uso de sintético nas roupas. A gente sabe que o custo é um fator decisivo em cima da escolha na hora da compra daquele produto. Consumidor final lá. E o grande desafio hoje do algodão é você ter um produto de qualidade e com custo que seja competitivo com a fibra sintética, mas também pela escolha que as pessoas vão ter, o consumidor vai ter também na questão da sustentabilidade. Então, você vê campanhas hoje mostrando a questão do problema que tem, não é só campanha, tem muitos estudos que mostram os problemas do microplásticos, né, tanto no ser humano, como no meio ambiente, como nos animais, como no oceano, nas águas, nos nossos rios. Estão tendo uma poluição muito grande com os microplásticos, e isso aí acaba se tornando depois um problema de saúde pública. Então, é nesse ponto que a gente quer chegar, é mostrar também para a sociedade que tem opções para você não ter esse problema aí com os microplásticos ou com essa contaminação. É você priorizar algumas fibras naturais, mas principalmente penalizar aquele uso de fibras sintéticas. Sim. Então é um trabalho. Os problemas que ele vai vão causar, eles vão trazer, né? Desde a questão de poluição, como também a questão de saúde, né? Sim. Então é um trabalho grande que nós estamos tendo, não só aqui no Brasil, mas em outros países, para a gente poder fazer algum trabalho coletivo de poder diminuir esse uso. A gente sempre se fala em sacolinhas. Tem várias cidades hoje que proíbem o uso de sacolinhas, né? Isso aí é uma parte do problema, né? Hoje você vê nas lavanderias o que a gente está jogando no meio ambiente com os microplásticos é muito grande. Então eu acho que esse problema, se tu vai somar a quantidade de peso das sacolinhas com os pesos de microplástico que está indo para os oceanos, eu acho que bem maior o problema está nos produtos têxteis. Isso é importante, ter esse trabalho de conscientização da população em geral, do consumidor final,
E também a união, como você falou aí, de todos os países, né, produtores de algodão, que na verdade, vamos falar assim, são os colegas, né, o concorrente mesmo é o sintético. E já que a gente falou aqui de futuro, Alexandre, voltar um pouco aqui para a parte da produção do algodão, você que está sempre muito envolvido aí, o que você enxerga aí, pensando para os próximos 5, 10 anos, como principal desafio e também oportunidade para o algodão brasileiro? Olha, eu acho que o desafio mesmo é o que a gente estava falando nesse assunto de para você competir comercialmente o mercado, você tem que ter um produto com um custo viável. E a gente conseguir fazer a produção, manter essa nossa eficiência e produtividade, reduzindo o custo nosso. Então, é um grande desafio hoje do produtor. Hoje é o maior desafio nesses 2 últimos anos aí com a queda de preço da commodity, é de você estar produzindo, manter essa eficiência sem reduzir tecnologia, né? Sem abrir mão da qualidade também, né? E principalmente a qualidade. Lembrando sempre, aquele produtor que tem interesse em entrar no mercado ou que está no mercado aqui plantando algodão, e mesmo pelas dificuldades, você procure não perder a qualidade, porque se tu produzir um algodão ruim, uma qualidade baixa, você tá ajudando a baixar o preço do algodão todo de um país, assim, do Brasil no caso. Sim. Então você queima o filme do algodão nosso, você produzindo algodão de péssima qualidade. E a gente conquistou esse espaço lá fora, como você disse, alguns países nós nos tornamos estratégicos, né? Nós estamos hoje sendo o maior fornecedor, nós chegamos em 2023 como o maior fornecedor 2024, desculpa, o maior fornecedor de algodão da China, né? 2025 eles reduziram a compra, porque tiveram uma produção muito boa de algodão lá na China, mas é um grande exemplo que nós tivemos, e foi um mercado que a gente abriu e desenvolveu. Hoje nós estamos abrindo mercado dentro da Índia, que está se tornando também um grande importador. Sim. Ele era autossuficiente, mas ele está se tornando um grande importador. Países como o Egito, né, que não comprava zero, hoje já está comprando um volume já bom e razoável. Então nós estamos conquistando esse mercado, e sempre mostrando que nós temos qualidade. Então vamos ser produtivos, né, manter a qualidade, mas temos que reduzir custo. Esse é o maior desafio nosso. E vendo para o futuro, essa criatividade que nós do Brasil, ou que a gente desenvolveu essa eficiência que nós tivemos nos últimos anos, a gente só viu aqui no Brasil. Quer dizer, a gente está tendo alguns investimentos e está tendo evolução muito grande lá de Xinjiang. Você teve lá. Sim. Também, na China, eles estão sendo eficientes também na produção do algodão. Também isso aí, só que eles usam um modelo diferente. Só que eles usam irrigação, então pode ter um custo maior do que o nosso aqui. Então, nós temos aí então, para mostrar essa eficiência, um custo-benefício, o melhor custo-benefício para se produzir, traduzindo, o melhor custo-benefício para se produzir algodão hoje é aqui no mundo, no Brasil. Então, é a mesma história, aquela analogia que a gente faz para o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna era um bom piloto, tinha vários pilotos bons na época dele também, então ele entrava numa média junto com os outros pilotos, ele era constante, ele era dedicado, disciplinado, né? Assim como os outros pilotos, então ele tinha bons resultados aí, né? Sempre andava na liderança, mas quando chovia não tinha para ninguém, então ele era igual aos outros, mas quando chovia não tinha para ninguém, nas dificuldades ele se sobressaía. Então eu creio que a gente, usando muito essa resiliência do produtor aqui do Brasil e essa criatividade, nós vamos se manter tão mais eficiente que outros países, para a gente nos mantermos no mercado, né? E com certeza aí colher bons frutos ali no futuro, nos próximos 5 anos, como você falou, nos anos bons a gente vai estar colhendo um resultado muito positivo aí para o algodão brasileiro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque o trabalho que é feito aí das associações, a conscientização e profissionalismo que o produtor brasileiro tem, vão só fazer com que mantenha essa trilha aí do crescimento e melhoria que a gente já está vendo acontecer, né? E Alexandre, aqui para a gente já ir caminhando para a reta final, a gente tem 2 perguntas aqui, já bem como regra aqui do Cotton Talks. Então vou pedir para você aqui responder de bate-pronto e com uma palavra. O algodão para você é?
Evolução. Evolução. Muito bem, é algo que você viu acontecer aí, né? Então, traduz bem aí para o seu sentimento do que é o algodão, correto? Exatamente. Através de muito trabalho, a gente foi evoluindo junto com o algodão, né? Então, a gente vê uma evolução através de muito trabalho dentro da cadeia do algodão, e com certeza nossas famílias estão envolvidas com isso aí, dentro do algodão. Então, a gente espera manter essa evolução aí para a gente nunca evitar essa decadência aí do nosso setor. E além disso, até linkando com uma pergunta que eu fiz no início, né, que a adesão do algodão acaba trazendo evolução em outras frentes aí do negócio do produtor, né? Então, em todos os sentidos, acho que a evolução, ela representa bem realmente o algodão aí, principalmente na visão do produtor rural, né, como é o seu caso. E Alexandre, para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes uma recomendação de algum material ligado ao algodão, aqui para a nossa biblioteca, que a gente chama, algum livro ou filme aí que tenha menção ao algodão, que você já leu ou assistiu, e para deixar aí como dica. Olha, o algodão, ele é uma cultura que sempre esteve muito envolvida na evolução da humanidade, né, também, até na questão de revolução tecnológica, que houve, a revolução que teve industrial, né? Industrial que teve no passado, foi motivada com o algodão. As grandes empresas de químicas começaram como tingimento, né, produtos para tingimento, né, das roupas, do algodão. A gente vê que a humanidade, ela sempre está envolvida, a evolução dela. O algodão, se tu vê o mapa do mundo, ele era se plantado muito numa região, de repente, se tu acelerar aqueles vídeos bacanas que você tem acelerar, ele vai mudando, migrando para outras regiões. Aconteceu isso no Brasil, aconteceu em outros países, como Estados Unidos, tudo. Então, você vai ver que essa evolução, como eu disse lá, ela está acompanhando o algodão e a humanidade. Então, o que eu quero dizer é que o algodão, ele sempre está envolvido nas histórias. Tu tem muitas histórias do algodão. Tem vários livros que vão estar falando um pouco sobre a história do algodão. Eu gosto muito aqui que foi, não está para venda, mas foi distribuído uma época pela história do algodão, contada desse algodão recente, né? Foi escrito pela Marta Batista, que trabalhou na associação. É um livro muito bonito, conta um pouco da história desse algodão recente. Mas eu já ganhei livros também do algodão da empresa Dupont, lá dos Estados Unidos. Tem muita história sobre o algodão. Legal. Então, assim, livros eu vou deixar em aberto, pode ter vários aí que contam a história, né, do algodão. E você vai ver em algumas histórias também envolvimento do algodão. Então, eu vou pôr um exemplo, hoje aqui, de filmes. Sim. Tem muitos filmes que usam o algodão como cenário, né, como uma tarefa econômica, uma atividade econômica que tinha naquele período, naquela história lá. Eu acho muito bonito, assim, não pela história, eu acho muito bonito, assim, que tá o algodão envolvido naquilo ali. Mostra um pouco a realidade que ele estava envolvido em alguns momentos, mas não é legal a história que é sobre escravidão, né? O 12 anos, se não me engano. Ah, sim, o filme 12 anos de escravidão, acho que até concorreu, se não me engano, ganhou algumas premiações do Oscar. Então, assim, foi um filme muito bonito, muito bem feito, e tem o algodão ali no meio. Então, você vai ver a gente vai ver algumas obras aí, tanto no cinema, novelas que ocorreram, né? Às vezes não conta a história real, mas é bem bacana a gente estar vendo que o algodão, ele faz parte da história da humanidade. Sim, presente em vários momentos aí marcantes da Então, da eu história. posso recomendar esse filme aí para todo mundo assistir, né? Um filme muito bonito, bem escrito. A gente torce muito para a pessoa ele voltar para a família dele, né? Como a gente viu no filme. E o algodão tá no meio disso tudo. Tem vários filmes de época ali dos Estados Unidos, né? Que tem como um pano de fundo ali realmente o algodão. E esse é um ótimo filme, fica a dica aí para quem ainda não assistiu. Alexandre, te agradecer mais uma vez aqui pela presença. Para você que está nos ouvindo aí, se tiver críticas, sugestões, mande aí para o e-mail cottontalks@souzalimacotton.com. Vamos encerrando aqui mais um episódio, já encerrando o ano.
E para nós um grande prazer aqui receber um entusiasta do algodão como você. Você é realmente um protagonista da história recente do algodão brasileiro, por tudo que você já fez e continua fazendo em pró da classe, da cadeia. E desejar para você aí também que continue trilhando esse caminho aí, seja na sua atividade aí junto com a família e perante a cadeia e a nossa comunidade do algodão. Então, muito obrigado aí, Alexandre. Eu quero desejar, Bernardo, um Feliz Natal. Nós estamos no final do ano, né? Feliz Sim. Natal, um Feliz Ano Novo a todos. E que nós tenhamos, os produtores de algodão aqui do Brasil tenham uma boa safra nessa próximo ano que vem, 2026, né? Que vem uma safra muito boa, que ajude muito a questão do clima. A gente vai torcer para que dê tudo certo no final. Produtor, pelo trabalho que se dedica, a gente confia nessa sorte que a gente traga bons resultados aí numa boa safra. Para vocês também, para todas a cadeia tá indo bem também, né? Vocês que trabalham com a comercialização do algodão, vocês vão ter mais produtos para poder comercializar, produto bom, de qualidade. Então todo mundo tem que estar... É uma cadeia que a gente sempre faz uma brincadeira, ela faz um tecido, né? Ela vai envolvendo todos os elos aí da cadeia. No final nós temos uma malha, um tecido muito bonito, onde todos aí estão participando, estão ganhando dinheiro com essa atividade. Então, muito obrigado pelo convite e desejo aí boas festas e um feliz ano novo para todos. Isso aí, valeu, Alexandre. E agradecer aqui mais uma vez o pessoal do Music Hall, o Thiago, acho que foi bom, né, gravar aqui. Primeira muito vez bacana. Nossa aqui pessoalmente gravando, e experiência ótima. Para você que nos acompanhou aí, muito obrigado e em breve mais bate-papo aí bom do nosso mercado de algodão. Um abraço.